eu vou contar 3 histórias de fracasso na minha vida que mudaram a trajetória de como eu vivo hoje. Na minha primeira história, eu tinha 12 anos. Não sei se vocês conhecem, tem uma seita religiosa chamada Arautos do Evangelho. Eu consegui entrar nessa seita através de um amigo meu, num programa chamado Futuro e Vida, onde eles ensinavam esportes, eles viajavam com as crianças. Eu conheci o Brasil inteiro com eles. Foi, assim, extremamente educativo. Eu aprendi coisa pra cacete com eles. E conforme você ia se integrando, tinha lá as aulas de karatê, você tinha passagem de faixa, ia lá, eu lembro que tinha acho que era Hike, o nome, onde você faz os movimentos de karatê, eu não vou lembrar o nome, mas você ia lá, tinha a prova dos movimentos, a luta, e aí você tinha que quebrar uma madeirinha. Putz, era uma experiência assim incrível. E tinha lá as fases de passagem de faixa. Eu cheguei acho que até a faixa vermelha. E aí eu comecei a ser... Eles já introduziam, de certa forma, a religião ali. Então, é um culto extremamente devoto de Nossa Senhora. Eles rezavam terço. Tinha, assim, era uma cultura religiosa muito rica mesmo. Eu aprendi muito sobre religião ali também. E aí, com esse encantamento de viagens, de lutas e simpósios e acampamentos, eu falei para meus pais, olha, eu quero ir morar lá. E lembrando, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Eu falei, eu quero morar lá. Vai, na cabeça da criança, se é isso todo final de semana, na semana vai ser mais legal ainda. Eu vou, em vez de ter 2 dias, eu vou ter 7. E aí, meus pais sempre apoiaram decisões que iam voltar da minha liberdade, ao meu autoconhecimento. Eles aceitaram. E aí eu fui morar no Arautos. Quando eu comecei a morar lá, consequentemente, eu fui aceito no colégio do Arautos. Depois, se vocês quiserem ver como é esse colégio, você joga aí, Arautos do Evangelho, Tabor. Ou Serra da Cantareira, um negócio assim. Acho que é um bagulho assim. Vocês vão ver, é um negócio que parece que não tá no Brasil. Parece que você tá num cenário medieval da Europa. É incrível, incrível. Eu lembro, assim, que é cinematográfico. É cinematográfica a parada. E aí a gente tinha aulas lá a gente tinha aula de música, a gente tinha aula de latim. A gente aprendia coisa pra cacete. Foi a época que eu mais me dediquei na escola. Só que nesse tempo, morando lá, aconteceu um evento que mudou totalmente a dinâmica do que eu achei que eu ia experimentar lá. Que foi o quê? Tinha uma molecada já que morava nesse complexo chamado Prestosul, e aí eles estavam migrando para um novo complexo. Eles já eram mais sênior, vamos dizer assim, mas era da minha idade. E aí, quando eu entrei nesse Prestosul, eles foram para esse complexo. O que aconteceu? Eu fiquei sozinho lá naquele... Era imenso aquele lugar. Eu morava... Era praticamente um Ibirapuera para uma criança. O que aconteceu? Eu comecei a desenvolver um quadro de depressão profunda ali. Eu visitava os meus pais no final de semana, mas aquilo ali não era o suficiente para mim. Eu, durante a semana, voltava da escola. Eu lembro de ligar para eles, eles não proibiam as crianças de entrarem em contato com os pais, apesar de... Isso daí é até história para um outro vídeo. Apesar deles fazerem aí um terrorismo psicológico de
o que é o mundo lá fora e o que é o Arautos do Evangelho. Eu tinha contato com meus pais, mas ainda assim eu sentia muita falta deles. Eu lembro de minha mãe levar, por exemplo, um travesseiro para mim, eu deitar naquele travesseiro, sentir o cheiro de casa e eu chorar igual um neném ali. Eu só queria ir para a casa dos meus pais. Com esse quadro de depressão, eu não transparecia, isso foi um erro meu, eu não falar para os meus pais que eu estava sofrendo ali. Eu achei uma outra válvula. Normalmente as pessoas elas procuram outras formas de se dopar quando tem uma coisa muito mal na vida delas. E ali, naquele momento para mim, eu comecei a roubar coisa lá dentro. Então o que aconteceu? As crianças foram para outro espaço, mas eu fiquei com alguns adultos ali. E aí o complexo ele era todo aberto, você conseguia entrar em todos os ambientes. Eu via um terço com uma pedra bonita, eu via um livro devocionário, eu via uma foto de um santo, eu roubava para mim, eu pegava aquilo como uma forma de me preencher, de falar assim, olha, pelo menos eu tenho isso aqui, eu consegui pegar isso aqui e eu não tô sofrendo tanto. E aí eu pegava essas coisas, nada me preenchia, até que um certo dia eu já tinha pego um monte de coisinha e ninguém tinha falado nada, ninguém tinha descoberto. E aí eu peguei um livro, meio que é um livro meio especial lá, é caríssimo esse livro, de uma pessoa. E eu lembro que um dos meus supervisores conversou com os meus pais depois, falou, ó, o Felipe, ele fez isso, roubou essas coisas e assim, a gente não vai fazer nada, não vai dar nada, só pede para ele devolver. E aí, eu não lembro se na época eu tinha sido expulso da escola, o negócio foi tão traumatizante para mim que eu não lembro desse detalhe, se eu tinha sido expulso ou se eu não tinha mais cara de ir lá pro Arautos. E eu lembro nesse dia, quando esse meu supervisor ligou para os meus pais, eu estava no final de semana na casa deles. E aí, os meus pais, eles me batiam muito para educar. E eu lembro que esse dia foi tão impactante a notícia para eles que minha mãe só conseguiu demonstrar a fisionomia de decepção. E aí eu lembro que aquilo doeu em mim mais do que todas as surras que eles tinham me dado. E aí nesse fracasso eu aprendi uma lição que eu levo até hoje na minha vida, que é: não minta para as pessoas que você ama. Eu menti, eu escondi deles o que eu estava passando. E aí eu criei uma situação que eles não conseguiriam me ajudar. E isso foi carregado para frente. Até hoje, eu tenho vivo para mim que o que é dos outros é dos outros. E essa cleptomania, a depressão já voltou em outros momentos da minha vida, mas o ímpeto de pegar as coisas nunca mais voltou, por conta dessa lição que eu tirei no silêncio e na tristeza, no olhar, principalmente da minha mãe. A minha segunda história, eu já estava um pouco mais velho, onde eu já tinha começado a trabalhar na área de tecnologia. Eu comecei como micreiro e trabalhando de micreiro eu era aprendiz e aí eu devia ficar 4 horas lá na firma. Como eu adoro trabalhar com tecnologia, trabalhar com computador, eu ficava
tipo, às 8, 9 horas lá no escritório. Pro cara que trabalhava ali comigo, ele meio que dava aquela... Assim, hoje eu vejo uma abusadinha na questão, faz aquele negócio para ele ficar lá no computador. Mas eu vejo que você consegue extrair oportunidade dessas coisas. E era o que eu estava vendo ali. Eu falei, putz, ele tá me dando oportunidade de aprender, limpar cabo, formatar computador, entender como é que funciona mais na área de tecnologia. E aí um cara de BI viu e falou, ó, pega esse livro aí, estuda, tal. Engatei e comecei a trabalhar com ele. Foi um negócio que eu ganhava tipo R$ 800 na época, trabalhando 4 horas na época, era muito bom isso. E aí eu fui para R$ 2.000. Eu falei, caraca, e eu tinha 18 anos, era 18, 19 anos. Eu falei, nossa, tô estourado. Era o cara que mais ganhava na área, era um negócio absurdo. E isso meio que cresceu meu olho. Eu fiz uns projetos legais lá e comecei a soltar meu currículo. E uma consultoria, bem famosa no Brasil, me chamou, eu fui lá e me contrataram. Eu lembro que eu ganhava R$ 3.500, meu, com 18 anos, nossa, eu tava surfando na crista da onda. E aí eu andava com bastante analistas sênior, pleno, e aí eu comecei a me comportar como se eu tivesse o rei na barriga. Eu não era tão comprometido no trabalho, chegava atrasado, se eu sentia que eu estava meio ruim, eu falava, eu não vou. O que aconteceu? Eu comecei a me queimar com um cliente, eu me queimei com outro cliente. E aí começaram a me mandar para um cliente lá em Jundiaí. Então eu tinha que pegar 1 hora de carro, 1 hora de volta de carro, começou... E ainda assim, era um cliente que não estava engatando muito. Eu falei, puta, voltei para o escritório. E ainda assim, naquela época, eu não tinha me ligado que eu, apesar desses altos e baixos dentro da empresa, eu não tava me comportando como se eu merecesse aquela posição. E aí eu lembro de ter ido lá, tinha uma área, que era a área do pessoal de suporte, e era onde também o pessoal de desenvolvimento ficava em transição de clientes. E eu peguei e fiquei lá, só que eu vi o pessoal de suporte na hora, às vezes numa hora vaga, tal, abrindo o YouTube, assistindo um negócio, eu me senti confortável e eu fazia a mesma coisa, só que eu não estava na posição deles, e eu não tinha me ligado nisso. E aí passaram-se os meses, o meu chefe chegou e falou assim, Felipe, vem cá, vamos conversar rapidinho. Eu falei, claro. Aí eu lembro dele falando assim pra mim, olha, não dá mais certo. A gente vai te desligar. E assim, um detalhe, é uma empresa que é uma mãe, é uma empresa que a galera entra lá e fica anos trabalhando para essa empresa. É um pessoal muito gente boa, muito tranquilo, só que eu não tinha maturidade para saber aproveitar esse tipo de liberdade. E aí eu criei essa libertinagem. E aí eles chegaram e falaram, Felipe, sua documentação tá lá em cima, você sobe na RH e assina, cara. Eu lembro que, eu não sei se vocês já passaram por isso, dá um amargo na garganta. Eu senti um amargo na garganta. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que I blew up, eu caguei a porra toda. Eu estraguei a minha oportunidade, joguei no lixo. E aí, nesse fracasso, eu lembro de ter ido para casa, eu deitei de atravessado na cama, com o celular assim na mão. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu dei um passo para trás, eu fiz merda. Só que eu aprendi uma lição depois disso. Eu entendi que a liberdade, ela tá ligada diretamente à responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você assume, mais liberdade você tem.
Mas eu precisei desse fracasso para entender que eu não podia usufruir de liberdade sem ter construído alguma coisa antes. Aqui, em Portugal, recentemente, eu e minha esposa, a gente abriu um empreendimento. A gente abriu um restaurante. E aí, nesse restaurante, é uma franquia, a gente entrou, financiou coisa, foi no banco, eles meio que passaram um ponto pra gente. E aí eu falei, putz, é uma puta oportunidade, porque a gente comia muito nesse restaurante. Eu falei, a comida é muito boa, a gente adora o ambiente, a gente vai implementar as coisas que a gente sabe sobre negócio, esse negócio vai voar. E aí a gente pensou sobre trazer meu irmão aqui para Portugal, trazer o pai da minha esposa para cá, para gerenciar esse lugar. E aí a gente falou, a gente coloca eles para gerenciar, tem o salário deles, a gente coloca ali um percentual no ganho do lucro, para eles, quanto mais dinheiro girar, mais dinheiro eles vão ter. E a gente deixa isso como um negócio da família. Tá perfeito. Tamo bem aqui em Portugal. Aí que tá. Eu, nos primeiros meses, tava lá religiosamente. Eu tenho meus trabalhos para tocar, eu tenho as minhas coisas para fazer. E aí eu tava deixando essas coisas de lado. Eu fiquei uns 3 meses indo no restaurante. Foi o momento que deu mais movimento. Que é aquele negócio, os olhos do dono engordam o gado. É exatamente isso. Se você tá lá, se você tá vivendo no campo de guerra, o cliente vai estar mais feliz. Eu trocava muita ideia com os clientes. O pessoal se sente mais convidado aí. É outra dinâmica. E aí eu falei para minha esposa, amor, eu vou precisar dar um passo para trás porque eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu até hoje faço um pouco dessa rotina, mas eu trabalho das 8 às 9 da noite. E aí, nessa época do restaurante, eu trabalhava das 8 às 6, 7, e aí eu ficava das 7 até as 11h30, meia-noite lá. Então, assim, tava me desgastando muito. Eu cheguei e falei, eu vou me retirar, deixar o pessoal tocar o espaço, e aí a gente administra de longe. Dali pra frente, foi só para trás. Problema com funcionário, problema de briga no espaço, problema de sumir coisa dentro do lugar. Assim, foi só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. E aí chegou um dado momento que, ao invés de ficar no break-even, ficar no 0 a 0, tava dando, assim, sem brincadeira, quem mora aqui em Portugal e entende da realidade financeira daqui, sabe que 1.500 euros, 80% da população não ganha isso de dinheiro. E chegou um dado momento que a gente estava colocando ali, estava dando de prejuízo 3.500 euros. Eu falei para minha esposa, a gente vai quebrar, a gente não vai quebrar o lugar já está quebrado. Vamos fechar as portas. Se você quer construir alguma coisa, presta atenção, é o você. Você não vai colocar na mão de ninguém, porque aquela pessoa não vai pôr o carinho que você tem nas suas coisas. Aquilo é o seu projeto, você tem que estar lá. E eu não estava pronto para estar ali presente. E isso fez com que, no meu fracasso, eu saísse muito melhor do outro lado. Eu, como pessoa, melhorei muito, errando. Não deixa isso te derrubar. Não deixa isso... Você pode sentir aquilo, sentir aquele, porra, que merda, deu errado. Mas você não pode deixar esse sentimento te arrastar. Aquilo tem que ser um empurrão para sua vida. Você tem que usar isso como combustível. Eu tô contando essas histórias para vocês
porque é uma forma de eu mostrar que as merdas que eu fiz no passado foram combustíveis para ser o que eu sou hoje. E eu vou fazer coisa errada ainda. E eu tenho certeza que eu vou aprender com essas coisas erradas. Conta pra mim quais foram as cagadas que vocês tiveram na vida de vocês e o que vocês aprenderam. Eu adoraria aprender com os erros de vocês também, porque o tolo ele aprende com os próprios erros, o sábio ele aprende com os erros dos outros. Então eu quero ouvir os de vocês. Se inscreve, deixa o seu like. Tá bom, pessoal? É sempre bom conversar com vocês. Eu tô de volta e aí a gente vai criar muita coisa junto. Papai ama muito vocês, viu, filhos? Um beijinho.